Imagina a seguinte figura. Pensa num dos jornalistas mais ácidos, mais cínicos do Rio de Janeiro, ali na virada do século. Aquele cara que o trabalho é basicamente dissecar a sociedade, né? Isso. O ganha-pão dele é zombar das convenções nas páginas daqueles pasquins satíricos da época. Uma pena super afiada. Exatamente. E a religião desse cara é o materialismo científico puro. Ele tem uma crença absoluta de que não tem nada além da biologia, não tem nada além da matéria. Nenhuma transcendência, nada. Nada. E aí, bem no auge dessa arrogância intelectual toda, a medicina vira as costas para ele e diz que o fim é iminente. Acabou. Nossa, cenário perfeito para uma implosão completa de visão de mundo, não é? É, porque o que acontece quando o homem que baseou toda a identidade dele em não acreditar em nada, de repente é salvo exatamente por aquilo que ele costumava ridicularizar. Pois é. Quando a ciência formal falha desse jeito, a base inteira que ele usou para construir a própria vida simplesmente desmorona. Então, boas-vindas a quem acompanha a nossa imersão profunda de hoje. A nossa missão aqui é explorar exatamente essa quebra de paradigma. A gente reuniu uns documentos biográficos muito fascinantes sobre uma figura absolutamente singular da história brasileira. O nome dele é Manuel Quintão. Manuel Quintão. E o que eu acho mais incrível nessa pilha de fontes que a gente tem na mesa hoje é o mistério central dessa trajetória, sabe? Como que um satirista, um materialista convicto, se transforma num dos maiores pilares de um movimento espiritual no Brasil? Sim, e mais do que isso. Como que ele acaba virando tipo o padrinho literário de ninguém menos que Chico Xavier? É muito louco. Essa é, sem dúvida, uma daquelas histórias que forçam a gente a repensar como as trajetórias humanas se desenham na prática. Porque a gente adora uma narrativa linear, né? Ah, com certeza. A gente gosta daquela ideia de que a pessoa nasce com um propósito super claro, segue em linha reta e atinge o sucesso. Um roteiro de filme. Exato. Mas a biografia do Quintão é o exato oposto disso. É tipo uma série de colisões, uns desvios muito bruscos. E o mais interessante é que cada aparente fracasso lá na juventude dele acabou servindo como um laboratório. Um laboratório de testes para a figura histórica que ele ia se tornar depois. Isso mesmo. Tudo se conecta lá na frente. Então vamos analisar isso desde o começo. Olhando aqui os textos, a última coisa que ele queria ser na juventude era um líder religioso, certo? Ele tinha uma obsessão completamente diferente. Completamente diferente. O grande sonho do jovem Manuel Quintão era o mar. O mar. Ele tinha uma paixão genuína pela carreira naval. O sonho da vida dele era ingressar na Marinha. Só. O grande problema é que esse sonho batia de frente com a realidade pragmática da família dele, porque o pai do Quintão era um conceituado guarda-livros na época. Espera, guarda-livros, para quem está ouvindo e não é dessa época, isso seria o equivalente a um contador hoje em dia. Essencialmente, sim. Era aquele profissional responsável por registrar toda a contabilidade. Sabe, os lucros, os débitos comerciais de uma empresa. Alguém super focado em números. Exato. Uma mente focada na previsibilidade, na estabilidade financeira. Então, imagina a cena. Esse pai, um burguês focado no comércio, olha para essa vocação naval do filho e entra em pânico. Dá para imaginar. Porque a Marinha, especialmente ali no final do Império Brasileiro, não era vista por esse tipo de pai como caminho mais seguro ou lucrativo. O pai exigia que ele fosse para o mundo dos negócios. E aí que entra uma daquelas reviravoltas geográficas e climáticas malucas que a gente vê nos documentos. Porque o pai simplesmente embalou o menino e despachou ele lá para o norte do país. Despachou mesmo. Ele foi transferido para Belém do Pará. Muito longe do Rio de Janeiro. Sim, a ideia era ele trabalhar sob a tutela dos tios, que já tinham um negócio bem estabelecido lá. Era uma fábrica e também uma loja chamada Chapelaria Quintão. Chapelaria Quintão. Gente, é um contraste quase cômico, se não fosse super trágico para ele na época. O rapaz sonhava em desbravar os oceanos, sentir a brisa do mar, e do nada ele se vê enclausurado no calor equatorial de Belém. Cercado por chapéus o dia inteiro. O dia inteiro. E pelo que a fonte relata, o corpo dele simplesmente rejeitou essa nova realidade, né? Rejeitou de cara. O clima do Pará foi implacável com ele. Ele desenvolveu uns problemas graves de saúde quase que imediatamente. Nossa!
E se você somar isso a uma melancolia profunda, uma saudade avassaladora que ele sentia do Rio de Janeiro, a experiência toda durou só 6 meses. 6 meses e ele não aguentou. Não aguentou. O comércio falhou para ele, o corpo cedeu e ele foi forçado a voltar para casa. Mas olha como a vida é irônica. Esse fracasso no comércio acabou reacendendo o plano original dele. Ele volta para o Rio de Janeiro e pensa, bom, a loja de chapéus quase me matou, então o mar continua sendo meu destino. Fazia sentido na cabeça dele. Total. Aí ele recomeça os estudos, focado de novo em entrar na escola naval. Parece até que a linha reta da vida dele ia finalmente se ajustar. Só parecia mesmo. Pois é. Só que aí ocorre um daqueles momentos em que a história, assim, com H maiúsculo, atropela completamente os planos individuais. O que estava acontecendo no país bem nesse momento? Bom, ocorre a queda do Império e a proclamação da República. Uma mudança colossal. Colossal. O clima político e social do Brasil vira de cabeça para baixo. E a Marinha era uma instituição que estava profundamente atrelada à estrutura e às tradições imperiais. Então, quando muda o regime... Quando vem a transição para a República, todas as regras do jogo mudam junto. O acesso à escola naval é interrompido para ele. O sonho militar, que parecia finalmente ao alcance das mãos, é completamente aniquilado. Aniquilado por um evento que ele não tinha o menor controle. Nenhum controle. Sabe, lendo sobre isso, a melhor analogia que me vem à mente hoje, para explicar essa sensação, é a do GPS. Como assim? É como se a pessoa passasse a vida inteira estudando para uma profissão, mapeando todo o trajeto meticulosamente num GPS, e aí, de repente, do dia para a noite, o governo muda o mapa do país inteiro. Apaga tudo. Desliga os satélites e dinamita as estradas principais. A pessoa não tem para onde ir. Essa analogia é perfeita. Ela ilustra muito bem a desorientação total dele. E do ponto de vista do desenvolvimento humano, é aqui que a história começa a ficar realmente densa. Porque ele perde o chão, né? Sim. Quando uma porta fundamental se tranca dessa maneira na sua cara, a pessoa entra numa crise de identidade profunda. Sem a Marinha e sem o comércio, quem é o Manuel Quintão? Ele teve que inventar alguém novo. Ele foi forçado a construir uma identidade totalmente nova a partir dos escombros da primeira tentativa de vida dele. E a bússola que ele encontra para construir essa nova identidade, de acordo com as fontes, são os livros. Os relatos mostram que ele virou um devorador de literatura de forma totalmente autodidata. Leu de tudo? Sim, mas a parte que me chamou muita atenção nos textos não foi ele ler romances tipo Alexandre Herculano ou essa de Queiroz. É um mergulho filosófico que ele dá. Ah, sim. A guinada ideológica. Exato. Porque ele vinha de uma família tradicional católica, mas a biblioteca dele toma um rumo muito radical. Um rumo de ruptura total com essa herança religiosa. Ele começa a absorver obras de pensadores como Voltaire e Rousseau e avança para umas linhas bem duras do pensamento europeu. Quais, por exemplo? Autores como Émile Zola e filósofos fortemente cientificistas, como Büchner e Haeckel. Para quem está acompanhando a nossa análise e talvez não tenha essas referências frescas na memória, por que ler Haeckel ou Büchner, nesse momento específico, ali no final do século XIX, era algo tão transformador para um jovem frustrado? O que esses caras defendiam? É que eles eram os grandes expoentes do que a gente chama de materialismo científico mecanicista. Tá, e o que isso significa na prática? Era a ideia absolutista de que o universo inteiro opera como se fosse um grande relógio, mas sem um relojoeiro. E a consciência? Tudo poderia ser explicado apenas por interações químicas e físicas. Nada além de matéria. Nada. Não existe alma, não existe Deus, não existe transcendência. A vida é biologia pura que, no fim das contas, retorna ao pó e acabou. É uma visão bem árida. Muito. Mas adotar essa visão não era só ler sobre ciência. Era assumir uma postura rebelde contra as instituições religiosas e tradicionais daquela época. Faz todo sentido. Era o escudo intelectual perfeito para um jovem que estava se sentindo totalmente abandonado pelo destino. Perfeito. Ele se armou com isso. E o detalhe é que ele não guardou esse escudo só para ele. Ele pegou essa visão de mundo, transformou numa arma e foi trabalhar na imprensa. Isso mesmo. Os registros contam que ele teve um empurrão do famoso teatrólogo Arthur Azevedo para conseguir entrar no jornal O País, que curiosamente tinha uma seção específica para calouros na época. Uma porta de entrada. Sim,
Mas ele era muito bom com as palavras. Ele ganha espaço rápido e vai trabalhar nos veículos muito peculiares, tipo o Malho, a Revista da Semana e um pasquim chamado Rio Nu. Qual que era a pegada do jornalismo nesses lugares? Olha, era um jornalismo profundamente satírico, ácido e muitas vezes até bem sensacionalista. O Rio Nu, por exemplo, era um periódico de crítica social e de costumes, muitas vezes super debochado. Então ele achou o lugar ideal para ele. O Quintão encontrou nesses veículos o megafone perfeito para essa recém-adquirida visão materialista dele. Ele usava ironia para dissecar a hipocrisia da sociedade. Atacando os dogmas. Atacando dogmas, zombando de crenças que ele agora considerava totalmente ultrapassadas. Ele se tornou um cético afiado, sabe? Alguém que ganhava a vida desmontando ilusões com a ponta da caneta. O que nos leva ao ano de 1900, o epicentro de toda essa narrativa. No auge dessa fase boêmia, escrevendo essas críticas ácidas e acreditando cegamente apenas no que o microscópio podia provar, ele adoece. E adoece feio. Pois é. Os textos mostram que não é um resfriado. É uma enfermidade tão grave que os médicos da época simplesmente cruzam os braços e desenganam ele. Literalmente dizem que não há mais nada a ser feito. É assustador. Ele entra num buraco negro psicológico tão profundo que, segundo as fontes que a gente tem, ele chega a cogitar o suicídio. E é preciso entender o mecanismo desse colapso mental dele. A medicina da época representava a culminação prática e gloriosa daquele materialismo científico que ele tanto venerava. E essa mesma medicina tinha acabado de declarar falência diante do corpo dele. Mas espera aí, eu fico pensando, a gente está falando de um intelectual cético, alguém treinado a vida inteira para questionar tudo. Como é que a mente analítica dele não encontrou uma saída lógica para lidar com a própria mortalidade? O intelecto dele não serviu como um bote salva-vidas nessa hora? Não serviu. Porque o intelecto puramente materialista, naquele momento de dor lancinante, com o fim batendo na porta, não oferece consolo. Ele oferece apenas a constatação matemática do fim. Nossa, verdade. O cinismo e a ironia que ele esbanjava nos jornais não curam o tecido biológico necrosado. A ideologia só se sustenta quando você tem chão firme sob os pés. E ele estava em queda livre. Exato. Diante do abismo da morte ali na casa dos 20 e poucos anos, o desespero atropela completamente as teorias acadêmicas. E é por isso que ele acaba se abrindo para algo que, uns meses antes, ele provavelmente teria destruído numa crônica sarcástica no Rio Nu. Exatamente isso. No momento em que a ciência oficial vira as costas, chega até ele a notícia de uma alternativa completamente fora da curva. Um homem chamado Domingos de Barros Lima Filgueiras. Isso, esse mesmo. E o texto descreve esse homem como um médium receitista. Para quem não está familiarizado com as práticas daquela época, o que diabos faziam um médium receitista no ano de 1900? Bom, o médium receitista era uma figura muito buscada nas margens da sociedade, tanto no final do Império quanto no início da República. Geralmente, era alguém que não tinha frequentado uma faculdade de medicina formal. Sem diploma. Mas essa pessoa entrava num estado de transe mediúnico e prescrevia receitas terapêuticas, muitas vezes baseadas em homeopatia, fitoterapia ou umas manipulações botânicas específicas. E de onde vinham essas receitas? Acreditava-se que o receituário era ditado por entidades espirituais, frequentemente médicos desencarnados. Ah, entendi. Mas os médicos formais deviam odiar isso? Odiavam. Eles eram vistos pela elite científica como charlatãs absolutos, mas ao mesmo tempo atraíam multidões, justamente nos casos em que a medicina acadêmica já tinha jogado a toalha, como foi o caso do Quintão. E as fontes são muito honestas sobre a atitude do Quintão ao procurar esse homem. Ele não vai a esse médium porque ele teve uma epifania espiritual e mudou de ideia do nada. Ele vai, e eu cito o texto aqui, como um último recurso. Foi puro desespero. Ele foi tentar essa terapêutica porque não tinha absolutamente mais nada a perder. E aquele salto de fé que nasce do puro instinto de sobrevivência. E aí vem o mais chocante de tudo isso. A terapêutica funciona. Funciona e muda tudo. O materialista desenganado é curado. O texto relata que esse evento abriu
olha aspas aqui, infinitos horizontes para uma vida missionária. Mas a grande questão para mim é como essa cura física provocou uma mudança estrutural tão gigantesca na vida pessoal dele depois. Não foi só uma mudança teórica. Não, ele não apenas muda de ideia sobre filosofia, ele muda o formato da própria existência, não é? Profundamente. A cura não remendou só a biologia dele. Ela provocou o que a gente pode chamar de uma cura existencial. O materialismo tinha dado a ele umas ferramentas brilhantes de análise e de retórica, mas não dava um propósito duradouro. Não dava aquele sentido de pertencer a uma ordem maior, sabe? Faltava o significado. Exato. Então, quando ele vivencia na própria pele que existe algo operando além da matéria, o vazio existencial dele é preenchido de uma forma avassaladora. E os números dessa mudança de vida são impressionantes. Acompanha só. Logo em 1901, ele volta para o interior, para a cidade de Vassouras. Lá, o ex-boêmio e jornalista satírico dos cafés do Rio de Janeiro conhece uma mulher chamada Alzira Capucci. Eles se casam e, pasmem, eles têm 11 filhos. 11? 11 filhos. É a antítese completa daquela vida de solteiro que ele levava na capital. E isso demonstra um enraizamento de uma nova ética de vida, né? Porque ter 11 filhos exige não apenas uma estrutura material gigantesca, mas uma dedicação mental e emocional que aquele antigo cinismo dele jamais sustentaria. Ele encontrou ali uma âncora existencial de verdade. Vada e escrevendo agora para uns jornais importantes ali da região fluminense, a rede de contatos dele começa a se expandir de forma estrondosa. Ele era muito articulado. Muito, e ele desenvolve amizades íntimas com gigantes do cenário político brasileiro da época. O texto cita nomes de peso, como Quintino Bocaiúva e Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, que inclusive chegou a ser presidente da República depois. Pois é. Com amigos desse calibre, as portas do poder secular se abriram de par em par para ele. Ele recebe convites muito tentadores para assumir cargos políticos e administrativos de alto escalão. Convites que garantiriam a ele um status social imenso. Gabinetes luxuosos, uma influência direta nas decisões políticas do país. E o que ele faz com isso tudo? Ele recusa. Ele recusa. O cara que perdeu tudo lá atrás, que quase morreu, que teve que se reinventar do zero, simplesmente recusa o poder político. É uma escolha fascinante. Ele decide retornar ao Rio de Janeiro em 1903, mas não para entrar no governo, e sim para se filiar à Federação Espírita Brasileira, a FEB. E mergulhar de cabeça nisso? Sim. Ele troca a chance de estar nos corredores do poder lá no Palácio do Catete para administrar reuniões doutrinárias, trabalhar como médium curador, devolvendo de certa forma a cura que ele mesmo recebeu. E vira diretor do jornal da instituição, o Reformador. Uma guinada e tanto. Do ponto de vista puramente lógico e material, parece loucura. Por que alguém faz essa escolha naquele contexto histórico? Porque ele tinha um olhar de analista muito aguçado. A recém-nascida República Brasileira era um campo minado. Tratava-se de um caldeirão de instabilidades políticas, sabe? Muita confusão. Muita. Eram alianças temporárias que desmoronavam do dia para a noite. Traições, flutuações de poder o tempo todo. O Quintão compreendeu que qualquer poder adquirido na política ali seria muito efêmero. E assumir rápido. Exatamente. Por outro lado, o impacto institucional dentro da Federação Espírita seria monumental, moldando consciências, oferecendo consolo moral e estruturando a base filosófica de milhares de pessoas. Isso seria um legado infinitamente mais sólido. Ele preferiu a base sólida. Sim, ele escolheu construir alicerces morais de longo prazo, em vez de subir em palanques eleitorais que poderiam simplesmente ruir no dia seguinte. É uma visão de longo prazo incrível mesmo. E o trabalho lá dentro foi gigantesco. Ele foi presidente, vice-presidente, diretor de grupos importantes por quase 30 anos ininterruptos. Uma dedicação total. Mas o que mais me intriga lendo isso é como ele fundiu os dois mundos. Ele não apagou o jornalista brilhante e crítico que ele era. Ele só reaproveitou isso. Ele refinou as ferramentas dele. E é aqui que os documentos mostram o impacto absurdo da obra do Quintão. Ele passou a usar essa pena, que agora estava direcionada e polida,
para traduzir obras complexas de idiomas como francês, italiano e espanhol. Traduções fundamentais para a época. Sim, livros de autores de peso, como Camille Flammarion e Gabriel Delany, até obras mais populares, tipo Memórias do Padre Germano. Foram dezenas de volumes que, nossa, são lidos até hoje. E esse é o ponto-chave da contribuição histórica dele. Ele agiu como uma espécie de sistema imunológico e intelectual da instituição. Como assim? Sistema imunológico? É que a federação precisava de líderes que soubessem articular argumentos complexos para defender o movimento, porque eles sofriam ataques ferozes da academia científica e do clero oficial na época. E o Quintão, com aquela bagagem pesada de leitura dos materialistas que a gente comentou, ele conhecia os argumentos dos adversários melhor do que eles próprios. Ah, entendi. Ele sabia exatamente como o outro lado pensava. Isso, ele sabia debater as ideias no mesmo nível de erudição. Ninguém passava a perna nele num debate intelectual. E isso tudo culmina no evento literário que eu acho mais importante dessa narrativa toda. A gente falou lá no início sobre ele ser o padrinho literário de Chico Xavier. A grande revelação. O que pouca gente sabe, e que esses documentos escancaram de uma forma muito clara, é que o Manuel Quintão foi o grande responsável pela publicação do livro Parnaso de Além-Túmulo. O livro que lançou o Chico Xavier. O primeiríssimo. O Chico viria a publicar mais de 400 obras depois, mas teve o Quintão como esse filtro inicial para nascer para o mundo. E por que precisava ser logo o Quintão ali? A gente tem que olhar para o cenário. O Chico Xavier, na época, era um jovem desconhecido, muito humilde lá do interior de Minas Gerais, enviando uns poemas incrivelmente complexos. Poemas que ele dizia serem ditados por gente famosa que já tinha morrido, tipo Castro Alves, Augusto dos Anjos. Exato. A chance de um material desse ser rejeitado como uma fraude grosseira, um delírio, era imensa. A instituição precisava de um intelectual formidável ali na linha de frente. Alguém que entendesse profundamente de métrica poética, de literatura e também de ceticismo, para avaliar aquilo com rigor. Ou seja, se fosse apenas alguém muito bem intencionado, sabe? Alguém bondoso, mas sem o rigor intelectual de um ex-crítico literário, o livro poderia nunca ter tido o aval necessário para ser levado a sério pela elite da época. Exatamente, e assim engavetado. É um efeito borboleta muito assustador quando a gente para pensar. Olha a cadeia de eventos. Se a Marinha não tivesse fechado as portas por conta da proclamação da República, se ele não tivesse lido o materialismo e virado esse crítico ácido, e principalmente se ele não tivesse adoecido e sido curado por um médium lá no ano de 1900, se nada disso acontece, essa ponte intelectual impecável simplesmente não estaria sentada na cadeira de diretor da Federação Espírita décadas depois para avaliar a primeira obra de Chico Xavier. A história espiritual e literária do país estaria, no mínimo, severamente atrasada. Essa é a beleza oculta na aparente desordem da vida humana. O Quintão uniu aquela sensibilidade literária desenvolvida na juventude, o senso crítico que ele afiou no jornalismo satírico e a base moral que ele adquiriu após a cura. Sem essa alquimia muito específica que aconteceu com ele, o terreno institucional não estaria preparado para receber a semente do que se tornaria a maior obra mediúnica do Brasil. E o impressionante é que ele manteve esse vigor todo até o fim da vida. Diferente daquele jovem que adoeceu misteriosamente aos 20 e poucos anos, a saúde dele se manteve muito firme depois da conversão. Ele foi longe. O texto ressalta que ele manteve uma lucidez extraordinária até perto dos 81 anos de idade. E tem mais. Mostra uma atitude de profunda elegância institucional. O episódio da sucessão, né? Esse mesmo. Em 1943, o então presidente da federação, o Guilhom Ribeiro, falece. O Quintão era o vice-presidente. Ele era o sucessor natural. Ele era o cara com todo o direito político e estatutário de assumir a cadeira e brilhar sozinho dali diante. E ele, de fato, assume a presidência interina, mas com uma ressalva brilhante que os documentos fazem questão de registrar. Qual foi? Por pura lealdade à memória do colega, ele se recusa a substituir definitivamente o Guilhom Ribeiro antes da hora. Ele exige que o cargo formal de presidente continue vago em respeito ao companheiro que faleceu. E ele atua oficialmente apenas como vice,
até que as novas eleições ocorram lá em 1946. Que postura fantástica. É uma demonstração de que aquele homem que recusou o poder secular na juventude, lá do lado de presidentes da República, continuava totalmente imune à vaidade do cargo décadas e décadas depois. É uma coerência admirável até a morte tranquila dele no Rio de Janeiro, em dezembro de 1954. Sem dúvida. Mas antes da gente encerrar nossa imersão de hoje, tem um traço fundamental que o texto aponta e que explica como que ele operava essa defesa intelectual toda no dia a dia. A forma como ele debatia. Exato. Os registros atestam que, apesar de ser um polemista do mais alto calibre, o texto até compara ele a gigantes como Carlos Embassai, ou seja, alguém que era perfeitamente capaz de debater com uma intensidade e uma base argumentativa que demoliam o oponente. Apesar disso, ele possui uma linha ética inquebrável. Que é algo raro. Muito raro. Os biógrafos destacam que nas colunas dele no Jornal Reformador, e aqui tem uma aspas muito importante, ele jamais atacou ou feriu as convicções de quem quer que fosse. Esse detalhe, para mim, é o que separa um agressor verbal de um verdadeiro pensador. Com certeza. Ele tinha aquela capacidade impressionante de dissecar o argumento do adversário, apontar as falhas estruturais, as contradições lógicas, mas ele parava exatamente ali. Ele destruía a ideia se fosse necessário, mas ele poupava inteiramente a dignidade de quem estava expressando a ideia. Ele não ia pro ataque pessoal. De jeito nenhum. Ele não atacava a moral, a vida privada ou a honra do adversário. E é exatamente por causa dessa postura que ele era extremamente respeitado e lido amplamente, inclusive por não espíritas e acadêmicos seculares. E é exatamente essa mecânica de atuação dele que traz a gente para uma reflexão final muito pertinente. Uma provocação que a história desse homem simplesmente joga no nosso colo. Manda lá. Para quem está nos ouvindo hoje, vivendo imerso nessa nossa realidade digital contemporânea, a gente está vivendo numa era de debates altamente tóxicos. A gente vive a cultura do cancelamento, aqueles ataques implacáveis em redes sociais, onde a primeira tática não é questionar a ideia da pessoa, mas destruir publicamente a reputação e a imagem de quem pensa diferente. Hoje em dia, o debate muitas vezes vira um esporte de aniquilação pessoal mesmo, onde ter empatia é visto como uma fraqueza argumentativa. Perfeito, é isso mesmo. Então fica aqui a nossa provocação a partir dos documentos de hoje. Como seria possível resgatar, nesse nosso cotidiano imediatista e agressivo, essa arte quase perdida que o Manuel Quintal dominava? A arte de ser um polemista ético. Exato. Como a gente aplica a capacidade de discordar frontalmente de uma ideia complexa, mantendo um debate contundente público, mas traçando aquela linha absoluta que impede de ferir a dignidade do adversário. Será que a gente esqueceu que é perfeitamente possível ter opiniões fortes e inabaláveis sem precisar humilhar quem está do outro lado da tela? Esse é, sem dúvida, o desafio central da nossa comunicação moderna. Olhar para figuras como Quintão não é só um exercício histórico divertido, é buscar manuais de instrução sobre como debater com a mente afiada sem perder a civilidade e o respeito básico. Sem dúvida nenhuma. Bom, e com essa reflexão a gente chega ao fim da nossa análise documental de hoje. É sempre um privilégio mergulhar nessas minúcias biográficas e extrair o mecanismo escondido por trás das decisões que moldaram essas instituições e essas histórias que a gente conhece. É um material riquíssimo. Foi um prazer. Até a nossa próxima imersão. Até lá. E para quem acompanha a gente, fica a lembrança de hoje. Não importa o qual claro mapa pareça estar na sua mão, às vezes é justamente o desvio forçado que leva ao seu destino principal. Um grande abraço a todos,